Olá, sejam bem-vindos para a aula de ciências de hoje. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de conhecimento. Aula 42, objeto de conhecimento, imagem e som. Detalhamento, som e ondas. Ondas, natureza e tipos, qualidade e propagação do som, fenômenos ondulatórios, reflexão, refração, interferência e difração. E vamos conhecer um pouco mais sobre ondulatória. Nós iniciaremos a aula assistindo um vídeo do professor Vinícius, que falará um pouquinho mais sobre esse fenômeno conhecido, como estudo dentro da área das ciências, que é a ondulatória. Vamos acompanhar. Surf é um esporte bastante praticado no mundo e com certeza um dos mais perigosos e emocionantes que existem. Mas você sabia que ele só é possível por causa de um fenômeno da física que acontece no mar? Vem comigo aprender mais sobre as ondas, as queridinhas dos surfistas. As ondas, a exemplo da onda do mar que acabamos de ver, elas são perturbações que se propagam pelo espaço sem transporte de matéria junto delas, apenas de energia. O elemento que provoca uma onda é denominado de fonte. Por exemplo, uma pedra que é jogada nas águas de um rio, que vão gerar a partir dela ondas circulares. Vocês já conseguiram visualizar esse fenômeno? Se ainda não, experimentem jogar uma pedra no rio e observar a fonte, que foi a pedra, e a criação dessas ondas. São exemplos de ondas também as ondas do mar, ondas de rádio também, rádios de som, luz, raio-x, micro-ondas, entre outras. A parte da física que estuda as ondas e suas características é chamada de ondulatória. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa área conhecida como ondulatória, que trata sobre as ondas e os seus diversos tipos. Som e ondas. Onda, verifiquem a definição. Aqui comigo, é uma perturbação, ou seja, uma alteração naquele meio, que se propaga através de um meio, transportando energia sem transportar matéria. Então, vamos colocar os principais pontos. Então, onda é uma perturbação, se propaga através de um meio, ou seja, a onda de som ela precisa ter um meio para que ocorra, podendo ser aí um meio sólido, um meio líquido ou um meio gasoso. Então, ela vai transportar energia, mas sem transportar matéria. Então, é o que vocês precisam gravar. Aqui nós temos uma imagem que representa alguns pontos da onda, que são eles. Toda onda apresenta um vale, que é a parte mais baixa da onda. Vamos identificar o vale. Todo mundo acompanhando? A onda, ela apresenta também um ponto máximo, que nós vamos identificar como crista. Então, todo ponto máximo de uma onda identificamos como crista, bem como o ponto mais inferior é o vale. Nós temos alguns outros conceitos, que é a amplitude. A amplitude de uma onda nós vamos tomar como referência esse ponto médio, que podemos identificar como um eixo X, e o eixo Y, para utilizarmos como referência. Nesse eixo X, nós podemos determiná-lo ele como um ponto médio, que ele vai nos dizer o quê? Desse ponto médio da onda até a ponta da crista, nós temos o que chamamos de amplitude. E nós podemos utilizar também o ponto médio descendo até o vale. Também vai nos dar essa medida de amplitude. Já o comprimento de onda é o intervalo entre uma crista, vejam vocês, e a outra crista, bem como de um vale para o próximo vale. Acompanhem vocês, esse é o comprimento de onda. Conseguiram acompanhar? Então, são algumas das medidas que nós utilizamos com relação às
ondas e para identificar e caracterizar elas através dessas medidas e suas identificações que compõem. Agora, nós vamos entender que as ondas elas podem ser classificadas de acordo com a sua natureza, podendo ser uma onda do tipo mecânica ou uma onda do tipo eletromagnética. As ondas mecânicas, elas necessitam de um meio para se propagarem. Um exemplo de onda mecânica são as ondas de som, bem como as ondas de água. Já as ondas do tipo eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio. Exemplos de ondas eletromagnéticas podemos citar a luz e também as ondas de micro-ondas. Além disso, elas podem ser caracterizadas também de acordo com a sua direção de propagação, onde elas poderão ser do tipo ondas transversais e ondas longitudinais. O que caracteriza uma onda do tipo transversal? É uma onda onde as partículas do meio, elas oscilam perpendicularmente à direção de propagação da onda. Então, a gente tem que vamos marcar aqui, perpendicularmente à direção de propagação da onda. Um exemplo, ondas em uma corda que está vibrando. Já as ondas longitudinais, essas partículas do meio, elas vão oscilar na mesma direção, indo então em contrapartida à transversal que não vibra na mesma direção. A onda segue uma direção e a partícula, ela está o que a gente chama perpendicular, ou seja, em uma direção oposta, digamos assim. Diferente da longitudinal, em que tanto partícula quanto a onda, elas seguem a mesma direção de propagação. E um exemplo de onda longitudinal é o som no ar. Nós vamos agora acompanhar um exemplo desses tipos de ondas, tanto transversal quanto onda longitudinal. Acompanhem comigo. Então, vimos que, de acordo com a direção da vibração, elas podem ser longitudinais e transversais. Vamos ver um exemplo de onda longitudinal, para entender o que significa. Percebam a direção da propagação da onda, bem como o movimento das partículas, como é a mesma direção da propagação que as partículas se movimentam. Já quando falamos das ondas do tipo transversal, vejam, a direção da propagação da onda, onde a seta está apontando para a direção de propagação. Contudo, as partículas elas estão se movendo para cima e para baixo, diferente dessa direção de propagação. Por isso, nós dizemos que as partículas elas se movem em um movimento perpendicular à direção de propagação. Então, esses são os dois pontos com relação à onda transversal e onda longitudinal. Como podemos observar que nessa onda transversal, elas estão vibrando perpendicularmente à direção da onda, como a gente pode observar em uma corda, onde a onda vai para frente, mas a corda ela se move para cima e para baixo. Ok? E já vimos como que é a onda longitudinal, que é na mesma direção. Agora nós vamos tratar sobre qualidade e propagação do som. O que significa a qualidade do som? A propagação do som, bem como relacionada à qualidade, ocorre por vibrações em um meio, que pode ser sólido, líquido ou gasoso, e ela não se move num vácuo, sendo mais rápida em sólidos e maior com relação a temperaturas elevadas também. Já a qualidade do som, que está relacionado com a intensidade, a altura e o timbre, permite distinguir sons. Se esses sons eles têm uma intensidade forte ou fraco. Se a altura desse som ela reflete um som agudo ou um som grave. Bem como se o timbre, que também pode ser relacionado à cor do som, porque para cada timbre nós vamos ter uma coloração diferente e que vai variar, por exemplo, com relação aos tipos de instrumentos musicais. E isso vai fazer com que o som ele se diferencie pela amplitude, pela frequência e a forma de onda, respectivamente. Vamos acompanhar um pouco mais sobre qualidade e propagação do som. O som ele é uma onda longitudinal mecânica. Vocês lembram que
onda longitudinal é aquela que a direção das partículas é a mesma em que aquela que a onda está indo. E esse som, ele se propaga através de meios, que podem ser ar, água e sólidos, ou seja, o som, ele não se propaga no vácuo. Um exemplo, no universo, fora do planeta Terra, ele tem vácuo, não tem uma atmosfera. Então, lá no espaço, não há propagação de som, porque não tem um meio pelo qual ele possa se propagar. E como que acontece a propagação de um som? Existe uma fonte que vibra, perturbando moléculas do meio, por exemplo, o ar ou a água, que transmitem a perturbação como ondas de compressão e rarefação, ou seja, compressão, partículas mais próximas, e rarefação, quando as partículas estão mais espalhadas. Assim, qual é o meio pelo qual o som vai se propagar? Ele vai se propagar, como falamos, em meios sólidos, líquidos e gasosos, mas nunca no vácuo. E a velocidade de propagação? Ela vai depender do meio, bem como da temperatura, onde vai haver uma velocidade maior em sólidos e com mais temperatura. Já fenômenos que ocorrem, pode sofrer uma refração. O som pode sofrer, então, esse fenômeno conhecido, onde vai haver uma mudança de velocidade ao mudar de um meio para o outro, por exemplo, do ar para o meio líquido dentro da água. E também em alta velocidade, que ele vai formar ondas de choque, que é o que nós chamamos de barreira do som. Então, essas são algumas das qualidades relacionadas ao som. E com relação às características dele? O som, ele pode ser caracterizado com relação à frequência, intensidade e timbre. Vejam vocês que a frequência ela está relacionada com o tom grave, agudo. Ou seja, nós somos capazes de distinguir os sons agudos, que eles vão apresentar uma alta frequência, e de sons graves, onde eles vão apresentar uma baixa frequência. Já com relação à intensidade, ela está relacionada ao volume. E vai permitir diferenciar se o som ele é forte, ou seja, de grande amplitude, ou se o som ele é fraco, ou seja, de pequena amplitude. Vocês lembram que a amplitude é aquela da onda, onde a gente leva em consideração o ponto de referência médio e o crista ou o vale dessa onda, que vai nos dizer a amplitude da mesma. Essa amplitude, ela vai ser medida, ou seja, essa intensidade do volume vai ser medida no que a gente chama de decibéis. Já com relação ao timbre, ele vai permitir identificar a fonte sonora, ou seja, de qual instrumento ele está vindo, ou mesmo a voz que está, do organismo, da pessoa, que está emitindo aquele som. E o que nós podemos também relacionar ao timbre é que para cada timbre nós temos uma cor referente relacionado ao som, que vai ser determinado pela forma única da onda sonora, podendo chamar também de harmônicos. Vamos ver essas características do som representada em imagens? Aqui nós temos a representação do som com relação à frequência. Percebam que nós temos uma frequência em que nós temos um maior espaçamento entre uma crista e outra, então uma frequência mais baixa. Já quando essa frequência, ou seja, de uma onda para outra, é menor, nós temos uma frequência alta. Com relação à intensidade, vejam vocês que nós temos 3 tipos de intensidade sendo representados na nossa imagem. Com relação à duração do som, podemos perceber que é o tempo em que a pessoa ou o som ele está sendo transmitido ou durando, e que aí ele vai configurar uma representação diferenciada para cada tempo de duração. E, por sua vez, de acordo com o timbre, ou seja, um instrumento que está emitindo aquele som ou a voz, ele vai se apresentar de maneiras diferentes, que pode nos relacionar a uns fenômenos que podemos perceber que o som ele pode ter cor, bem como pode ter uma aparência com relação à movimentação dessas partículas ocasionadas pela vibração. Vamos acompanhar agora uma imagem que vai nos mostrar sobre isso. Vejam, com relação à frequência. A frequência é o comprimento da onda, elas são inversamente proporcionais. Vejam que nós temos os dois dados. Se eu diminuir a frequência, percebam como o comprimento de onda ele está mais lento.
Agora, se eu aumentar a frequência com que essas ondas estão ocorrendo, percebam que o comprimento de onda ele foi para o inverso, diminuiu. Por isso, nós dizemos que esses dois itens eles são inversamente proporcionais um ao outro. Agora, com relação à amplitude. Vejam vocês, a amplitude da onda. Essas ondas sonoras, elas são mecânicas e elas precisam de um meio, como falamos, seja um meio material, que pode ser água, o ar ou sólidos. E as ondas elas podem ser longitudinais, onde eles vão apresentar uma vibração paralela à propagação, formando compressões e rarefações. Podem ser tridimensionais, que vão se espalhar em todas as direções e transportam energia sem transportar matéria, caracterizadas por intensidade, altura, que é a frequência que nós já vimos, bem como o timbre, que nos permite distinguir sons diferentes. E agora nós vamos entender alguns aspectos das ondas sonoras relacionadas à velocidade, como vimos, e à propagação. Vamos acompanhar agora os itens relacionados à velocidade de propagação do som, que eles vão variar de acordo com o meio em que esse som está sendo propagado. No ar, ele vai apresentar uma velocidade de cerca de 340 metros por segundo. Já nos líquidos, essa velocidade vai ser maior do que no ar. E em sólidos, essa velocidade é maior ainda, pois essa velocidade de propagação do som, ele vai variar com relação a esse meio. E como podemos observar, ela é mais rápida em sólidos, depois é mais rápida em líquidos e mais lenta em um meio gasoso, que é o ar. No ar, se a gente considerar uma temperatura de aproximadamente 20 graus Celsius, ele vai apresentar uma velocidade de cerca de 340 metros por segundo. Mas ele vai aumentar com a temperatura. Então, quanto mais quente, essa velocidade aumenta. E lembrando que o som não se propaga no vácuo, ou seja, no espaço que não tem ar, não tem um meio para se propagar, nós não vamos perceber nenhum tipo de som. Agora, vamos comparar a velocidade de propagação do som em diferentes materiais. Aqui nós podemos observar, no caso, o oxigênio, onde ele vai ter uma velocidade de propagação do som de cerca de 318 metros por segundo. Considerando o ar, que é formado por diversos elementos além do oxigênio, como o nitrogênio também, a velocidade de propagação vai ser de 340 metros por segundo. Na água, percebam vocês que essa velocidade ela aumenta consideravelmente, sendo de 1.481 metros por segundo em média. Na água do mar, que a gente considera que ela tem as partículas de sal em suspensão, a velocidade será um pouco mais elevada, 1.523 metros por segundo. Se considerarmos um meio repleto de alumínio, essa velocidade vai aumentar bastante, 4.420 metros por segundo. E considerando como meio o aço, essa velocidade chegará a ser 6.000 metros por segundo. Mas agora nós vamos considerar dois pontos aqui, que é o ar e a água. Vocês já perceberam, vejam só, que no ar a velocidade é 340 e na água essa velocidade aumenta consideravelmente. Um exemplo para vocês entenderem isso. Já perceberam que o barulho do motor que você ouve debaixo d'água, quando você está mergulhando, você está no meio aquático, aí você mergulha, que mesmo não tendo barcos por perto, vocês vão ouvir um barulho de motor? Isso ocorre principalmente porque a água é um excelente condutor de som, permitindo que ruídos de motores distantes viajem muito mais rápido e por distâncias maiores do que no ar. Pois a água é cerca de 800 vezes mais densa que o ar, o que facilita o movimento das ondas sonoras. Por isso que quando estamos lá tomando um banho de rio, mesmo não tendo um barco ou uma embarcação próximo, ao mergulharmos é possível que nós ouçamos esse barulho de motor. Certo? Então, essas são algumas das curiosidades sobre a velocidade de propagação do som, principalmente considerando o meio, o gasoso, no caso o ar, e o meio líquido, a água. Agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os fenômenos ondulatórios que o som sofre, sendo eles conhecidos como reflexão, refração, interferência e difração.
Esses fenômenos ondulatórios, eles são diversos comportamentos que as ondas, sejam elas mecânicas ou mesmo as ondas eletromagnéticas, exibem ao se propagarem e encontrarem obstáculos ou mudarem de meio, como a reflexão, que seria o retorno do som, a refração, que é uma mudança de meio, por exemplo, do meio gasoso para o meio líquido. A difração, que é quando o som contorna obstáculos, e a interferência, que é quando ocorre uma soma de ondas, ou seja, uma combinação de ondas que vão resultar nesse fenômeno conhecido como interferência. E esses fenômenos, eles explicam desde o eco do som até a formação de um arco-íris, bem como o funcionamento de tecnologias como o GPS, mostrando a natureza da energia se propagando sem transporte de matéria, que é o que nós chamamos de ondas mecânicas. Vamos agora começar a entender esses fenômenos a partir do fenômeno conhecido como reflexão. Esse fenômeno se caracteriza quando uma onda ela incide sobre uma superfície e retorna ao meio original. Um exemplo de reflexão é o próprio eco. Vamos acompanhar um exemplo visual desse fenômeno? Acompanhem comigo. Aqui nós temos um dispositivo de ultrassom Doppler que está realizando, então, um exame para verificar os batimentos do coração. Percebam que o dispositivo emite uma onda, e essa onda, ao chegar no coração, ela é refletida. E é justamente isso que é o fenômeno de reflexão. Essa reflexão de ondas é o fenômeno, então, em que uma onda, ao encontrar um obstáculo ou a interface entre dois meios, retorna ao meio original, ou seja, sua fonte, mudando a sua direção, mas mantendo, na maioria dos casos, sua velocidade, frequência e comprimento de onda, pois o meio ele não se altera. Isso ocorre, por exemplo, com luz em espelhos, com o som em eco, bem como ondas na água e ondas sísmicas. Então, é um exemplo da aplicabilidade dessa reflexão. Agora, vamos conhecer a refração. A refração, por sua vez, é a alteração na velocidade e direção de uma onda. Então, esse fenômeno vai ocasionar uma mudança na velocidade, bem como na direção em que essa onda está indo. E vai acontecer quando? Quando ela passar de um meio para outro. Que meio é esse? Nós podemos citar o meio gasoso, no caso o ar, e o meio líquido, representado aqui na imagem pela água. Vejam, então, que nós temos um objeto que vai emitir a onda, representado na imagem, e quando ele é passado, essa onda atravessa do ar para a água, percebemos que ocorre um desvio dessa direção, bem como da velocidade de propagação dessa onda. E esse é o fenômeno caracterizado como refração. Por sua vez, a interferência se trata de um fenômeno em que pode ser classificado de duas formas. Pode ser uma interferência construtiva, onde, quando duas ondas se somam, vai aumentar a sua amplitude. Vamos observar a imagem que nos diz o que é essa interferência construtiva. Então, nós temos dois tipos de ondas. Vejam vocês, uma onda 1 tracejada em vermelho, uma onda 2 também tracejada em vermelho. Quando essas ondas elas se combinam, elas resultam numa onda maior, representado pela linha azul, que é a nossa onda resultante. Então, elas se somam e levando ao aumento da amplitude dessa onda. Já a interferência do tipo destrutiva é quando duas ondas elas se anulam e vai levar então à diminuição da amplitude. Então, no tipo de onda destrutiva, ocorre a diminuição da amplitude. Vamos observar a imagem relacionada. Nós temos duas ondas, também representadas, onda 1 pela linha vermelha tracejada, onda 2 representada pela linha vermelha tracejada. Essas ondas, quando se encontraram, elas se anularam, fazendo com que essa amplitude diminuísse, sendo representado pela linha de coloração azul, onde é a nossa onda resultante desse fenômeno conhecido como interferência destrutiva.
Já no fenômeno conhecido como difração, ele representa a capacidade das ondas de contornar obstáculos ou passar por fendas. Um exemplo é o som que contorna um objeto, como vocês podem verificar aqui na imagem, o cachorro latindo, onde o som emitido por ele consegue transpor uma barreira, a exemplo do muro. A difração de ondas, então, é esse fenômeno em que ondas sonoras, elas se curvam e se espalham ao contornar um obstáculo ou passar por uma abertura, que poderia ser uma fenda, por exemplo, sendo mais perceptível quando as dimensões do obstáculo ou fenda são próximas ou menores que o comprimento de onda, permitindo que o som viaje através, digamos assim, dos obstáculos, a exemplo de uma porta, por exemplo. Agora, qual é a aplicação desses fenômenos? Podemos observar a reflexão quando há a utilização de um sonar em submarinos e sistemas de eco para medir distâncias. Então, o sonar em submarinos é um exemplo de reflexão, onde o som ele bate em um obstáculo e aí ele retorna para a fonte que o está emitindo, podendo assim identificar objetos que estão ali naquele caminho. Já a refração é quando ocorrem alterações na percepção de som submerso. A interferência, por sua vez, trata de padrões de interferência em concertos ou sistemas de áudio surround, por exemplo. Já a difração, ela representa a difração de som em edifícios e como isso afeta a acústica em teatros. É um exemplo de como pode ser trabalhado esse fenômeno para caracterizar ou permitir uma melhor qualidade de som em ambientes como o teatro. Vamos entender um pouco melhor sobre a acústica do Teatro Amazonas agora. Estamos aqui localizados no Teatro Amazonas, localizado na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. O Teatro Amazonas ele é famoso por sua excelente acústica, que se deve ao design arquitetônico inteligente ao qual ele foi construído, bem como ao uso de materiais que favorecem a propagação do som. A forma da sala, como vocês podem observar, e o posicionamento dos materiais refletem e distribuem o som de maneira uniforme, ou seja, igualitária por todo o ambiente, permitindo assim que os espectadores, independentemente de onde eles estejam sentados, ouçam claramente cada detalhe da performance que estejam assistindo. Isso cria uma experiência auditiva única e imersiva que caracteriza esse ambiente tão lindo conhecido como Teatro Amazonas. Agora nós vamos conhecer um outro efeito relacionado ao som, chamado de efeito Doppler. Como vocês podem observar na imagem, nós temos uma fonte que está emitindo o som. No caso, é o barulho da ambulância. Mas vocês já perceberam que se tem um carro que está emitindo som, a exemplo da ambulância, quando está se aproximando de vocês, que nós escutamos esse barulho, ou seja, o som muito mais elevado, mas que quando a fonte que está emitindo o som passa por nós, que essa frequência, ou seja, o que a gente percebe do som, ele diminui. Isso é conhecido como efeito Doppler. Vocês já podem ter vivenciado, ainda que não soubessem nomeá-lo corretamente, mas agora nós estamos aprendendo o que chama efeito Doppler. Isso ocorre porque quando o objeto emissor da fonte de som ele está se aproximando, nós conseguimos perceber que a frequência dessas ondas ela é alta, ou seja, percebam como uma onda está muito próxima da outra. Frequência alta. Já quando o objeto ele está se afastando, essa frequência ela se torna baixa. Vejam a diferença de uma onda para outra onda, bem maior, caracterizando assim uma frequência baixa, e por isso nós percebemos o som menor, por conta dessa relação com a sua frequência. Nós podemos observar esse efeito Doppler também agora em um vídeo. Observem comigo. Temos então a manifestação desse efeito Doppler, onde nós temos um observador, e a partir desse
observador, nós vamos observar que tem um carro se aproximando. Percebam que quando o carro está indo na direção em que ele está se movimentando, as ondas que são emitidas por ele são menores à frente, a sua frequência. Conseguem perceber que de uma onda para outra a distância é menor, ou seja, a frequência mais baixa. Contudo, a parte de trás do carro, nós percebemos que de uma onda para outra, essa distância, esse intervalo aumentou. Ou seja, a frequência é mais baixa e por isso nós temos essas diferentes percepções com relação à altura, pois quando o carro está vindo na nossa direção, as ondas sonoras ficam comprimidas, ou seja, o comprimento de onda diminui e a frequência aumenta, o que faz o som parecer mais agudo. Já quando o carro passa e começa a se afastar, as ondas se alongam e a frequência diminui e o som fica mais grave. E esse fenômeno acontece porque a fonte do som está em movimento em relação ao ouvinte, alterando a percepção do som. E essa foi a representação do efeito conhecido como Doppler, bem como todas as características e os meios de classificação com relação a ondas do tipo mecânica que vimos na aula de hoje.